Quando a gente pensa em Chapecó, e eu sempre gosto de falar isso, Chapecó, ela começa com uma extensão territorial grande, porém em vilas. Eram vilas pequenas, mas de gente grande. Em 1940, nós não tínhamos aqui na sede, que seria a Vila Passo dos Índios, não tinha 10 mil habitantes. E nós já tínhamos um aeroporto. Já tínhamos um aeroporto. Quando tu pensa a década de 60, nós falamos das primeiras corridas que nós tínhamos aqui, nós não tínhamos nem sequer automóveis direito na cidade. Para terem ideia, nós vamos ter a Casa de Secos e Molhados do Oscar Negrão, que é onde hoje é o Banco do Brasil, aqui na avenida. Tinha o seu Curtarelli, que saía com uma carroça para buscar mantimento em Erechim e revender na casa. Então ele levava a banha daqui e trazia tecidos, querosene de Erechim, que era o grande polo, né, que Chapecó podia trazer as coisas. Ele demorava 3 dias de carroça para ir, para voltar de Erechim. Tá? Então, se você for para pensar, não faz tanto tempo assim. Historicamente, isso não faz tanto tempo. Sim. Então, Chapecó foi uma cidade que foi crescendo, se desenvolvendo muito rápido. E o automobilismo ele vai aparecer numa dessas fases. Quando eu falo em fases de Chapecó, tu vai ter a cidade, ela vai se emancipar em 1917, vai se tornar Santa Catarina, porque até então pertencia ao Paraná e tinha uma briga com a Argentina ainda. Só que de 17 até a década de 50 era uma cidade madeireira. Cidade madeireira, você não tem giro econômico, mas você não tem capital humano, porque você não precisa de tanta gente. Então você vai ter o balseiro lá na barranca do Rio Uruguai, que vai levar a balsa pelo rio. E quem tinha automóvel, basicamente, eram os donos da madeireira e isso não girava. Dá para se dizer que o automobilismo em Chapecó é filho da agroindústria. É filho da agroindústria. E a agroindústria, ela vai surgir com o frigorífico Marafon, onde hoje é a atual Aurora, do bairro São Cristóvão. Uhum. Que o que acontece? E aqui um outro ponto, que é um ponto sempre bacana a se pensar. Nós somos uma cópia de São Paulo. Se não fosse São Paulo, se o desenvolvimento brasileiro industrial não se desenvolvesse em São Paulo, fosse mais longe, talvez nós nunca tivéssemos saído do mapa. Tá? Por quê? Porque esses frigoríficos, eles vendem para São Paulo. Uhum. A base urbanística de Chapecó é São Paulo. Então, você tem o Marafon, por exemplo, eles abatem o porquinho para vender para São Paulo. Antes do Marafon, o pessoal levava porco até o trilho do trem em Lages para embarcar o porco para poder mandar para lá. Então, com o frigorífico, tu começa a trazer gente para trabalhar no frigorífico. Nós temos 2 ondas migratórias muito interessantes. A primeira onda migratória, ela é justamente ali 20, 21 com a colonização, que são os descendentes italianos vindos do Rio Grande do Sul. A segunda onda já é gente para vir trabalhar na agroindústria, para trabalhar com máquinas, mecânicos vindos do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque começou a desenvolver, começou a ter automóvel, o pessoal começou a vir, começou a gerar negócio, começou a urbanizar a cidade, e aí tu começa a ter serviços urbanos, né? Imagina, uma cidade com menos de 10 mil habitantes, para que tu vai ter um taxista? Se você precisa ir... eu tenho que ir no banco, é do outro lado da rua, quando tem o banco, né? Certo. Então, este é o princípio de tudo. A agroindústria, que vai vender para São Paulo, que vai ser a base para o início do automobilismo. Não, interessante. Até porque nós temos, até hoje, falando em agroindústria, é uma capital econômica onde muitas pessoas que vêm desse ramo acabou patrocinando e botando dinheiro em vários eventos, né? Uhum. Esse é um ponto importante, porque se nós formos ver na história do automobilismo, primeiras provas, década de 60. Não teria como ser diferente. Por quê? Porque antes da década de 60, nem sequer paralelepípedo você tinha na avenida. Tá? Tu não tinha nem paralelepípedo. Ela era de terra. Um ponto importante a entender, Chapecó, até a década de 60, começava na igreja e terminava na rotatória, bem na baixada ali da Pitol. Ali era o final da cidade. Para cima era um carreiro de terra. Era isso que tu tinha.
O único posto de gasolina que tinha em Chapecó fica um pouquinho para frente, hoje onde estão construindo o Boulevard, no meio da rua. Era um posto até chaco. Ele ficava no meio da rua. Devia ter uns 2, 3 carros. O carro do Coronel, dos Ticiani, que era um dono de madeireira, e acho que dos Grando, que eram os primeiros dentistas. E deu. E tu não tem mais automóveis além disso. Então, até a década de 50, o surgimento da agroindústria, é tudo incipiente. Aí, claro, com a agroindústria, tu começa a ter movimentação, você começa a ter essa venda para São Paulo, tá? Antes de vir os árabes, antes de vir as exportações, é São Paulo. Tu vende para São Paulo. E aí esse pessoal de São Paulo começa a vir aqui para negociar. Desce no aeroporto ali do bairro São Cristóvão, no Paulo Marques, só que vai precisar de taxista. E aí é esse povo que começa a organizar. A primeira prova que se tem em Chapecó é uma prova, vamos assim dizer que não é uma prova. É algo totalmente ilegal para a época. Que foi uma corrida de taxistas. Eles resolveram apostar uma corrida para quê? Para ver quem que ganhava. Tá? Essa é a primeira prova da história de Chapecó. Aí, claro, mais tarde, 63, cronometrada, tu vai ter aí, da onde hoje é Caxambu, que na época pertencia a Chapecó. Então eram 17 quilômetros, se eu não me engano, de Caxambu a Chapecó. Essa sim é a primeira prova oficial. Mas anterior tem a figura dos taxistas. O pessoal se reunia, vamos fazer. Aí, claro, essa de Caxambu, eu conversei com o seu Plínio Denez, conversei com o Migliorini, disse, não, veio gente de São Paulo, essa figura de São Paulo é muito interessante, porque lá já isso era desenvolvido, né? Então veio gente de São Paulo, veio gente do Rio Grande do Sul para correr, Porto Alegre, então já não foi algo tão pequeno. Tá? Então esse é o princípio de tudo. Sim, até o Ganso veio no episódio passado e ele comentou sobre essa corrida de Caxambu a Chapecó, e nós até achamos interessante porque até então para nós foi uma novidade, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa corrida, né? Sim, ficou um momento de surpresa, né? Pegou uma surpresa, toda a história envolvendo a corrida, no caso, né? Sim. Foram 40, eu tava olhando aqui, tô com uma colinha que tem coisa que a gente não lembra, precisa. 42 quilômetros. 42 Agora tu para e pensa, década de 60, 42 quilômetros... De estrada de chão. Estrada de chão, com carro carburado, né? É basicamente como hoje tu fazer uma 24 horas. Sim. Tá? É algo, assim, assustador. Uma coisa bem interessante, lá no museu, nós temos os registros dos primeiros automóveis de Chapecó. Porque foi feita uma exposição com o pessoal da polícia, eles entregaram para nós escrito à mão, né? Então, cada vez que tu registrava o carro, tu ia fazer carteira, tu tinha que colocar lá. E na prova, para fazer carteira, tem uma coisa muito interessante. Hoje, para tu fazer carteira de motorista, tu faz o psicotécnico, vai lá, já estão, inclusive, há uma possibilidade logo de ter uma carteira especial só para carro automático, né? Que tu não precisa nem saber fazer marcha. Cara, para tu fazer a carteira de motorista, tu tinha que saber como trocar o platinado do carro, saber para que funcionava a bobina, e tu tinha que fazer a prova prática, tu tinha que trocar um platinado de um carro para conseguir adquirir carteira. Isso explica o porquê se tu parar na rua com um Fusca, uma Brasília que der problema, aparece um velhinho lá. Não, pera aí que eu sei mexer. Claro, era item obrigatório para tu conseguir mexer. Agora tu imagina com um carro com platinado, condensador, de Caxambu até aqui, no meio daquela poeirona. Mas olha, era um negócio assim, astronômico, né? Pra época, a cidade inteira parava para poder ver.